Você sabia que é obrigatória a identificação dos responsáveis técnicos em qualquer informativo de uma obra e que existe uma resolução específica para isso? Muito mais do que marketing ou apresentação da equipe técnica, como muita gente pensa, a placa de obra é um item determinado pela Resolução 75, onde diz que a responsabilidade técnica seja indicada em projetos, obras e serviços de arquitetura e urbanismo. A indicação deve ser feita em documentos, placas ou peças publicitárias, sendo um direito da sociedade o acesso à informação, para certificar de que os serviços técnicos são prestados por profissionais habilitados. Além disso, a indicação de responsabilidade técnica é um mecanismo de aperfeiçoamento do exercício profissional, de fomento às boas práticas profissionais e o direito do arquiteto de ter a sua autoria reconhecida. Veja quais são as informações que devem constar nos elementos de comunicação. Primeiro, nome dos responsáveis técnicos com identificação dos números de RRT correspondentes das atividades técnicas desenvolvidas naquela obra. Título profissional e número do registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Atividades técnicas desenvolvidas e, por fim, as placas de obra devem constar também o endereço, o e-mail ou telefone dos arquitetos e urbanistas ou das pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo. A placa deve ser mantida no local desde o início até o término da obra. A responsabilidade pela fixação e manutenção da placa é exclusiva do arquiteto urbanista ou da pessoa jurídica que emite os documentos ou produz as peças de divulgação. Além das placas, a Resolução 75 regulamenta documentos oficiais que tratam do projeto ou da obra e também de peças publicitárias. Nos documentos, deve ser apontado o CPF ou CNPJ dos responsáveis técnicos. Já nos anúncios em veículos de comunicação, as informações e as logomarcas que indicam a responsabilidade técnica de arquitetos e urbanistas devem ser expostas no mesmo tamanho da indicação das demais pessoas físicas ou jurídicas que estejam presentes naquela veiculação. Agora, uma dica legal para você. É permitido utilizar na placa de obra um adesivo com QR Code. Se você ainda não sabe o que é igual esse quadradinho que está aqui na tela. Esse código permite que os interessados possam acessar os dados dos RRTs relacionados àquela obra ou serviço. A placa de obra pode ser utilizada tanto em obra de arquitetura como de interiores. Tem sido cada vez mais comum um movimento entre os arquitetos que tem fixado uma pequena placa de PVC na porta do acesso de uma sala comercial, de uma loja ou de um apartamento, alvo do projeto interiores, com a intenção de também ser um importante meio de divulgação do seu trabalho e também facilitando a prospecção de clientes. Convidamos o arquiteto Rafael Souto para falar um pouco sobre a experiência do seu escritório com a utilização da placa de obra. A placa de obra, às vezes hoje em dia no mundo de rede social, acaba perdida. O arquiteto se preocupa em tirar belas fotos, postar a obra, postar o resultado final, mas aí a placa acaba se perdendo. Por mais que seja um item antigo aí que os arquitetos desde os seus anos 30, 50 tinham aquela placa grande, eu acho que para a sociedade é muito importante assim, passar na frente de uma obra e ter lá a identificação do arquiteto, do responsável técnico, que é o responsável por aquela obra de arte que está sendo erguida. A placa de obra ela tem duas importâncias. Assim. Uma é a certeza que aquele empreendimento, aquela obra, tem um arquiteto por trás, tem um profissional, e a outra é a própria sociedade poder escolher e entender, gosto tanto daquele edifício, quem é o autor. Se ao longo da sua construção existe uma placa, fica muito mais fácil de criar esse vínculo e até atuar na valorização do profissional arquiteto. Outra coisa importante é que na resolução que trata de placa, teve uma evolução bacana que diz respeito a outras peças publicitárias, que sejam revistas, folders e as próprias publicações em rede social, que não existe a necessidade de uma placa nesses meios, mas uma identificação sutil do arquiteto, seja por uma logomarca, o nome dele citado ou uma nota de rodapé. E que no mundo de hoje das informações digitais é uma forma de valorizar o arquiteto nesses meios. Porque muitas vezes são postadas imagens em redes sociais
ou então lançamentos de empreendimentos e a sociedade não consegue identificar qual é o arquiteto por trás daquelas belas imagens que impressionam tanto hoje em dia. E você, ainda não sabe como fazer a sua placa de obra? Disponibilizamos um modelo para você. É só acessar o site do CalBR e fazer o download do modelo disponibilizado. Não se esqueça de ajustar a placa de acordo com a sua necessidade. Uma pergunta frequente é: eu preciso mesmo fazer uma placa para cada obra? Aqui vai uma dica. Faça uma placa padrão para o seu escritório e deixe o campo com as informações personalizadas sobre a obra, como o endereço e o número da RRT, juntas em um mesmo local. Dessa forma, ao final da obra, você poderá recolher aquela placa e imprimir um novo adesivo e colar sobre este canto personalizado. Desta forma, é possível você reaproveitar essa placa em uma outra obra. Agora que você já sabe dessas informações, é hora de criar e usar a sua placa de obra para divulgar o seu trabalho e atrair mais clientes. Afinal, mais do que o item obrigatório, é estratégico para o crescimento no mercado. Te vejo no próximo vídeo.